Compre seu Windows 10 Pro original na GVGMall. Basta acessar o link da descrição, clicar em Compre Agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança e na aba Ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVGMall. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também jogos da Steam, o Play, Origin e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. Hoje eu vou falar sobre um novo kit de processador e placa-mãe que pode detonar o custo-benefício do Xeon da China, né? Aqueles processadores que a gente tanto ama, que são potentes e baratos. Talvez competir frente a frente até com os processadores Ryzen atuais. Pois é, meus amigos, meu nome é Fabrício, seja bem-vindo ao canal PC do Fafá e temos novidade no pedaço. Os chineses se superaram novamente. Desde o início do canal PC do Fafá, eu sempre tive a missão aqui para mostrar para você o que seria a melhor opção de custo-benefício do momento para você estar montando um computador potente e o mais barato possível. E no meio dessa jornada em busca do melhor custo-benefício, a gente chegou a encontrar várias e várias opções de processadores legais, de placa de vídeo, várias peças que por um período de tempo foram maior custo-benefício e com o passar do tempo, né, o que compensava foi se modificando. Então, se antes a gente tinha um processador X como melhor custo-benefício, hoje é outro. Mas se tem um padrão que a gente encontrou nesse longo do tempo aqui do canal para achar um produto bom e barato, foi que praticamente todos os produtos que a gente encontra que são bons e baratos acabam vindo dos chineses. Sem zoeira. E hoje eu quero apresentar pra você esse kit aqui, cara, que ele tá parecendo ser muito interessante. Coisa de chinês, se liga no que a gente tem aqui, cara. Olhando só a foto aqui, talvez a gente não dê muita coisa pra esse kit, né? Mas já dá pra ver que a gente tem um negócio diferente aqui, né? Um kit custando aqui R$ 885, mas pasmem com isso. Por R$ 885,79 você consegue comprar um Core i9 11900H junto com uma placa-mãe, cara. Então um Core i9 da 11ª geração com uma placa-mãe. Você não precisa de ser muito gênio para saber que um processador Core i9 é um dos processadores mais tops da Intel de qualquer geração. E é claro que se o negócio é muito bom, o preço é muito alto. Mas por que a gente está encontrando um Core i9 da 11ª geração da Intel, inclusive com placa-mãe, por R$ 885? Será que isso é fake? Bom, se você procurar pelo modelo do Core i9 que está sendo oferecido aqui no anúncio, e não precisa buscar muito, você vai acabar descobrindo que esse processador ele é especial, ele é diferenciado. Isso porque ele não é um processador natural de desktop. É um processador que a gente encontra em PCs portáteis e também em notebooks, que inclusive não são nada baratos. Afinal, a gente está falando de um Core i9. E o que a gente está vendo aqui na nossa imagem é basicamente uma adaptação chinesa, que por sinal é genial, então vamos chamar de engenhoca. Nós temos uma placa-mãe de desktop normal com um processador soldado nela. E olha só que interessante, a gente tem entrada aqui para placa de vídeo, SSD M.2, inclusive 2 slots de memória RAM DDR4. Isso é simplesmente genial, porque a gente consegue entender por que esse cara é barato. Uma vez que provavelmente deu para economizar muito no projeto da placa-mãe, afinal ela já vem soldada com o processador e você não vai precisar de fazer upgrade com esse PC. Afinal, ele já tem um Core i9, que é o processador top da 11ª geração. Então você não vai mexer aqui para melhorar o PC nunca. O processador não precisa sair daqui mesmo. E se a gente levar em consideração também o processador, ele pode ser até reaproveitado. Uma vez que quando você tem um notebook e ele estraga, se ele tiver um processador soldado na placa-mãe dele, provavelmente vai acabar indo tudo pro lixo. E aqui com esse tipo de projeto, eles podem reaproveitar processadores que não seriam mais utilizados, conseguindo adquirir esses processadores com custo extremamente baixo e revender eles no valor muito abaixo do mercado. Essa ideia a princípio parece ser muito louca e trabalhosa, porém ela já vem sendo explorada há algum tempo atrás aí pelos chineses. Afinal, quem lembra dos conteúdos primórdios lá do canal, em que na nossa busca pelo maior custo-benefício, a gente acabou encontrando um kit de computador que tinha um processador de notebook adaptado para desktop. Pois é, meus amigos, a gente chamou até de interposer na época e basicamente era um processador da 11ª geração ou da 10ª geração da Intel
de notebook que era soldado numa plaquinha para que os encaixes dele se tornassem compatíveis com uma placa-mãe de computador normal, de desktop, no caso, uma placa-mãe 1151. A gente fez uma série de testes com essa adaptação, que foi muito legal, mas deu muito trabalho. A gente teve que modificar a BIOS de algumas placas-mães, e realmente a gente viu que a compatibilidade não era 100%, mas no final das contas saiu menos R$600, um processador de 6 núcleos, 12 threads, com gráfico integrado. Na época a placa de vídeo estava muito cara, na época a gente trabalhou com isso, e com uma placa-mãe legal, por exemplo, da ASUS, e foi muito legal os testes, inclusive sem placa de vídeo, né? Ele já estava rodando GTA V, CSGO, e conseguimos provar que um processador de notebook adaptado para um PC desktop poderia funcionar muito bem e seria assim algo viável. Também cheguei a testar um processador de notebook adaptado para desktop com placa de vídeo e a gente teve o computador funcionando normalmente, inclusive entregando muita performance para os padrões da época e pagando muito barato. E valeu muito a pena, foi muito legal. Porém, infelizmente, a gente sofria com a questão de ser muito difícil de trabalhar com uma adaptação dessa, porque todo o processo de adaptação era manual, né? A gente precisava de configurar muito bem a placa-mãe, senão ia dar errado o procedimento, o que inviabilizou para muitas pessoas fazer a aquisição desse kit, né? No caso de processador de notebook adaptado para PC. Naquela época a gente ficou esperando ansiosamente a venda de kits com placa-mãe e processador já configurados para que a gente pudesse comprar e pagar barato e resolveria o nosso problema na época. Com certeza, se isso tivesse acontecido naquele momento, teria sido o maior custo-benefício de todos, barrando até os processadores Intel Xeon. Porém, os Xeons, naquela época, ainda acabaram sendo os melhores custo-benefício, uma vez que a praticidade de comprar e instalar um processador Xeon era muito simples, né? Não tinha problema nenhum fazer isso. Com base nos testes que a gente fez naquela época, a gente pôde comprovar que um processador de notebook adaptado para um PC desktop acabaria funcionando normalmente, talvez até melhor que no notebook, uma vez que a gente poderia colocar, né, uma dissipação de calor melhor nele para ele trabalhar mais frio, apresentando melhor performance e possibilitando até mais possibilidade de overclock para a gente melhorar a performance dele, o que seria muito top. Bom, e usando o conhecimento que a gente adquiriu no passado, quando a gente olha para esse kit aqui, a gente vê a evolução daquilo. Só que ao invés de vir uma placa-mãe com um processador adaptado ali, né, a gente já tem a placa-mãe configurada e o processador soldado, para não dar dor de cabeça nenhuma. O que chama muito mais atenção é a especificação técnica, por exemplo, do processador do anúncio que eu acabei de mostrar. Por exemplo, o Core i9 11900H é um processador mobile, né, de 10 nanômetros, tem 8 núcleos, 16 threads e pega com Turbo Boost até 4.9 GHz em cada núcleo. Se a gente for comparar a especificação desse processador com o processador Ryzen atual topo de linha, fica muito mais fácil da gente entender a grandiosidade do que está sendo oferecido num preço tão baixo. Por exemplo, um processador Ryzen 7 5800X, aqui no Brasil está custando, por exemplo, na Kabum, R$ 2.898. No AliExpress já está até um pouquinho mais barato, em torno de R$ 1.500. Prestou atenção no preço, né? Esse processador tem 8 núcleos, 16 threads, assim como no processador que a gente acabou de ver, o Core i9, baratinho, e de fábrica ele vai até 4.7 GHz. Talvez, se a gente fizer um overclock nele, ele pode bater 4.9 GHz, assim como o Core i9 11900H, cara. Você tá entendendo? Isso é muita especificação que está sendo oferecida por um valor extremamente baixo. Mas é claro que esse kit, por se tratar de uma modificação, pode ter especificações inesperadas ou incompatibilidades que a gente não imagina. Mas o próprio vendedor no anúncio deixou um print aqui do CPU-Z, que é um programa que verifica a frequência do processador, quantidade de núcleos, então a gente consegue ver tudo que um processador tem pelo CPU-Z. E no próprio print do GPU-Z, a gente pode ver aqui o processador batendo 4.6 GHz, diferente dos 4.9 GHz esperado com o Turbo Boost ativado. Ainda assim, a gente está falando de um Core i9 com 4.6 GHz, por R$ 885,79. A gente também consegue ver aqui um print do GPU-Z mostrando a pontuação desse processador, que teria 582.9 pontos no single thread, ou seja, para um único núcleo, e 5.595.4 no multitarefas dele, entregando na realidade um desempenho comparável a um processador Core i7 10700. A loja, sendo honesta aqui, usou como referência, né? Demonstrou que ele é um pouco mais forte em multitarefas, mas ainda assim seria bem similar a um Core i7 10700, o que também tá ótimo para esse preço. Apesar desse Core i9 em escala de pontuação de desempenho de benchmark apresentar uma pontuação estilo de um Core i7, a gente descendo na descrição do anúncio consegue ver coisas mais interessantes que dá aquela vontadezinha de trazer. Inclusive a gente vai comprar
pra testar aqui no canal. Então já se inscreve aí. Primeira coisa interessante é que eles chamaram o processador de 0000ES. Beleza? Eles falam, né, que a CPU é soldada na placa-mãe e que no caso, né, uma ventilação de placa-mãe LGA 1150, 1151, 1155, CPU Cooler Universal comum vai funcionar aqui nesse caso. Tem uma coisa na descrição da anúncio que eu não consegui compreender, que é sobre a memória RAM de 3200 MHz. Tá falando aqui que não é compatível com o falso DDR4 de 3200 MHz. A tradução aqui não ajudou. Provavelmente não dá para fazer overclock nas memórias RAMs. Eu acredito que seja isso. Mas eles estão garantindo aqui que a memória RAM genuína DDR4 vai poder ser executada em 3200 MHz de frequência. Legal. Aqui tem um pouco mais de especificações do processador, mas o que chama atenção é que também, segundo aqui nessa tabela, tem um gráfico integrado de 11ª geração. Afinal, todos os processadores de notebook possuem gráfico integrado. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é um kit de processador soldado numa placa-mãe, sendo um Core i9 extremamente barato, por R$ 885, que não precisa de placa de vídeo para estar funcionando. A gente consegue evidenciar isso observando a placa-mãe que tem saídas HDMI. Aliás, tem 2 saídas HDMI por sinal, que é muito legal para você que quer montar um computador de servidor baratinho para usar numa empresa também. Precisa de um processador bom, com gráfico integrado e não quer gastar uma nota. Ou talvez até para você que tá pensando em comprar um PC para jogar, cara, parece ser muito legal. Bom, não podia esperar para falar sobre esse carinha aqui para vocês. Afinal, eu gosto de trazer as coisas legais em primeira mão. Eu vou estar garantindo o meu aqui agora, pra gente fazer review. A gente também encontra vários outros kits com o Core i9 dessa mesma loja, inclusive tem até um kit mais caro aqui de 1.772, tem de outros vários valores, mas o que me pareceu ser mais interessante, parecendo ser custo-benefício de verdade, esse cara aqui. Vale mencionar que a gente também chegou a falar dos kits Interposer, né, que são processadores de notebooks adaptados para PC, mais antigos, né, que a gente chegou a testar, mas também a gente teve um sucesso estrondoso recente com a RX 6600M, que era uma placa de vídeo, que inclusive a gente pode até usar para testar junto com ele, com chip de notebook que eles conseguiram, né, adaptar ela também para o computador desktop, trazendo uma performance extremamente alta e um preço extremamente baixo no momento em que estava tudo muito caro. A gente também fez vários testes ao vivo com ela e realmente, assim, a placa de vídeo não tem do que falar. Quem não conhece a RX 6600M hoje é porque não assistia conteúdo de hardware há uns 3, 4 meses atrás. Então vamos aguardar aqui a chegada do nosso novo kit aqui com Core i9, que parece ser um grande custo-benefício. Vou deixar o link dele já na descrição, caso você queira se aventurar a comprar sem ver um teste, né? Mas aconselho você a esperar um teste para ver como ele é. Também vou deixar o grupo do nosso Telegram de ofertas, porque a gente mostra tudo que sai de novidade lá. Inclusive, a gente tem uma lista extensa de produtos extremamente bons e selecionados que a gente encontra no AliExpress, porque lá no AliExpress tem muita coisa boa, mas também tem coisas ruins e a gente meio que escava lá para achar produtos bons e baratos e você consegue encontrar no Telegram e também, claro, né, produtos brasileiros. Eu quero saber a sua opinião sobre esse kit, o que você acha? Será que vai dar bom, cara? Deixa aí seu comentário que eu tô super curioso e ansioso para ler. Vou ficando por aqui, um abraço, até mais, até o review. Valeu!